acontecem quando você se dispõe a jejuar. Eu vou só contar para você algo super poderoso que aconteceu comigo. Eu fiz um jejum de 3 dias, já há muitos anos atrás. O Senhor falou comigo, eu senti no meu espírito a dizer assim: faça um jejum de 3 dias. E comecei a fazer esse jejum de 3 dias. E quando eu terminei o jejum, eu fui visitar alguém. Chegando nessa casa, eu não esperava, não sabia o que haveria de acontecer. Simplesmente fui, né? Então, encontrei alguém que eu conhecia há muitos anos atrás. Encontrei essa pessoa, isso até foi lá em Portugal. Essa pessoa era angolana, mas eu encontrei em Portugal. Bom, chegando lá, comecei a falar sobre Jesus. De repente, essa pessoa manifesta um espírito extremamente violento. Do nada, começou a manifestar um espírito extremamente violento. Eu comecei a repreender em nome de Jesus. O espírito começou a dizer assim: eu não vou sair daqui, eu sou Satanás. Começou a falar: eu sou Satanás. Bom, eu fiquei assim um pouquinho receoso, né? Satanás na minha presença. Isso aí era uma coisa é você expulsar demônios, né? Mas Satanás, o próprio Satanás. Automaticamente o Espírito do Senhor falou comigo e o Espírito Santo me disse assim: não é Satanás, mas é legião. É legião. E eu disse assim: seu espírito mentiroso, você não é Satanás, é legião. Ele gritou como se tivesse sido atacado, né? Começou a xingar e a gritar. E foi uma batalha bem forte, mas Deus nos deu a vitória. Então, saía um espírito após o outro, saía um espírito após o outro. A pessoa estava meio que inconsciente e consciente ao mesmo tempo, porque a pessoa gritava, a pessoa falava: tira de mim, e via demônios, via a porta do inferno, via uma porta cheia de chamas que dava no inferno e também dava dentro do corpo dela. Mas essa pessoa foi liberta, graças a Deus. Bom, só para você ter ideia, né? Não é fácil você conseguir expulsar um espírito como desse nível legião. Nós encontramos isso também na Bíblia. E eu vou já continuar com essa história. Mas se você gostou desse tema aqui, testemunhos extraordinários do jejum, eu gostaria que você pudesse partilhar o máximo que você puder agora. Deixa o seu like, partilha o máximo que você puder. Deixa o Senhor Deus te usar como um canal de bênção para abençoar a vida de alguém. Amém? Eu quero dizer para você que a vitória está a caminho. Diga-me de onde é que você fala, qual é a cidade que você nos acompanha. Escreve aqui nos comentários. Nós terminamos um jejum extraordinário. Muita gente participou, os testemunhos estão a chover, vindo testemunho atrás de testemunho. Deus tem feito grandes coisas. Deus tem se movido de forma extraordinária. Você será o próximo a testemunhar. Mariana está a dizer que fala de Portugal. Nós amamos o profeta. Muito obrigado pelo seu amor e carinho. Temos aqui Joinville, São Paulo, Estados Unidos da América, Lisboa, Cedro, Portugal, Congonhas, Bombinhas, Santa Catarina, Maputo. Deus abençoe Moçambique, Natal. Japão também está aqui. Que bênção. Jaguariúna, Cabinda, Angola, Deus abençoe. Rio Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, Manaus, Assis, Deus abençoe. Jacutinga, Deus abençoe. Tabuão da Serra, São Paulo. Rondonópolis, Mato Grosso, Dourados, Mato Grosso, Suíça. Candeias, Bahia. Sinop, Mato, MT, Recife, Deus abençoe, Alagoinhas, Bahia, Alcântara, Ceará, Luanda Sul, Rondônia,
Deus abençoe. A Alemanha também está aqui. Deus abençoe a Alemanha. Em nome de Jesus. São Paulo capital. Portugal. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Sinta-se saudado. É uma alegria estar aqui, poder ministrar para você. Eu quero que você saiba uma coisa. Eu fico tão feliz de ver Deus operar. Até quando eu oro por alguém, eu oro por alguém, essa pessoa é curada, essa pessoa é liberta. Eu me lembro que eu fiz uma oração por uma jovem que ela tinha algo estranho, né? A menina era uma criança, devia ter os seus 12 a 3 anos de idade, e ela estava toda queimada, tinha uma alergia estranha, a pele, feridas abertas, toda queimada. Isso foi alguns anos atrás. Então, orei por ela, Deus curou aquela menina, no dia seguinte, secou tudo. Ela ficou completamente curada. Foi um milagre assim surreal. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. E quando eu oro por alguém, essa pessoa é curada, eu me sinto tão feliz, porque essa é a minha recompensa, tá? Eu não sei quanto a você, eu fico muito feliz de ver as pessoas serem curadas e libertas, abençoadas, salvas, transformadas. Essa é a minha recompensa. Então eu amo demais ver Deus operar. E você, ama ver Deus operar? Escreva aqui nos comentários, por gentileza, se você ama ver Deus operar. Você ama ver Deus operar? E a nossa recompensa é essa, né? Ver Deus operar. Essa é a nossa recompensa. Que bênção! Deixa então o seu like aí. Deixa Deus te usar como um canal de bênção. Deixa Deus te usar como um canal de bênção. Deixa o seu like. Aleluia. E vamos para o tema. Eu queria falar um pouquinho sobre os testemunhos. Por que o testemunho é tão poderoso? Alguns anos atrás, Deus me revelou, né? Deus me revelou como é que o meu dom funciona. Como é que eu posso operar no dom que Ele me estava a dar. E o Senhor me deu o dom de operação de maravilhas, o dom de milagres, o dom de cura. O Senhor nos deu o dom nas suas múltiplas formas no ministério profético, mas em particular no dom que Deus nos deu da cura e da operação de maravilhas que nós operamos. O Senhor me ensinou um segredo muito profundo em relação a esse dom. E isso eu queria passar para você. Esse dom não funciona só porque você o tem. Esse dom não funciona só porque você o tem. E esse mistério muitos não entendem. Eles acham que algumas vezes oram, acontece. Outras vezes oram e não acontece. Eles acham que perderam um dom. Não. O dom não funciona só porque você o tem. Existe um modus operandi do dom. A forma como o dom é ativado. Ele está em você, mas você tem que ativar ele. E existem procedimentos que você precisa ter, fazer para que esse dom seja ativado e ele cresça no seu auge, no nível mais alto. Deus abençoe Alcione, conheceu através do pastor Douglas Almeida. Que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo. Mais uma vez eu peço que você partilha, deixa Deus te usar como um canal de bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor, Ele me mostrou como fazer isso. E eu quero partilhar um pouquinho isso para você, com você. Gostaria de receber? Muito bem. Então vamos lá. A Bíblia fala, A Bíblia fala no livro de Apocalipse que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Testemunho de Jesus Cristo. O testemunho, deixa eu ver se eu pego o versículo aqui, de Jesus.
Cristo de Jesus Cristo é... Aqui está, tá? A Bíblia fala o seguinte, no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 9. E eu, João, que também sou irmão vosso e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, se você ler esse capítulo todo, você vai perceber, né? Não estou a encontrar o versículo aqui agora, né? Mas ao longo da nossa live eu vou passar para você. Eu creio que eu vou achá-lo aqui, tá? O versículo diz o seguinte: o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Se alguém achar aí, passa para mim, que eu agora não estou a pegar, né? Não posso pesquisar agora, mas o Senhor me deu esse versículo aqui agora para eu passar para você. E o que significa profecia? Me dá um sinônimo de profecia aqui, por gentileza, se você sabe. Me dá um sinônimo de profecia. Profecia. O que significa profetizar? Apocalipse 19, 10. Obrigado, irmão. Encontrou para mim. Muito obrigado. Isso é uma bênção. Apocalipse 19, 10. Disse o nosso irmão. Então vamos lá ver se é esse o versículo que eu estava à procura. Apocalipse 19, 10. Revelação, profetizar, profeta significa revelação. Outros estão a dizer declarar. Outros estão a dizer exortar, edificar, alinhar com o coração de Deus. Muito obrigado. São bons entendimentos. Mais alguma coisa? Mais alguém? Revelação. Só está a dizer que é revelação. Prever o que vai acontecer. Muito bem. Prever o que vai acontecer. Alguém disse aqui exortar. 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 Decretar algo. Profetizar é decretar algo. Alguém também escreveu aqui. Ok. Então, o Apocalipse capítulo 19 diz assim: eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me: não faças. Sou teu conservo e dos teus irmãos, que tenham o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Esse é o anjo que estava a falar para João. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É o espírito de profecia. Então, nós lemos aqui várias coisas, né? Sobre a profecia, o que é profetizar? Alguém disse exortar, edificar, consolar. Bom, isso é o que a profecia faz. O que é profecia? Alguém disse aqui prever o futuro. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23 até o versículo 24. A Bíblia também diz assim que se todos falarem línguas estranhas e entrar um em douto, não dirá porventura que estás loucos, mas se todos profetizarem, por todos é conhecido, tornam-se conhecidos os segredos do seu coração, por todos é julgado, tornam-se conhecidos os segredos do seu coração, e assim prostrando-se por terra adorará e declarará que Deus está de facto no meio de vós. Presta atenção. Então, aqui também a Bíblia fala que profetizar
é revelar os segredos do coração. Também profetizar é prever o futuro. Mas vamos pegar essa vertente da profecia, da previsão do futuro, ok? Revelar as coisas que vão acontecer no futuro. Bom, o que Deus me ensinou sobre o poder do testemunho? É que quando você recebe algo da parte de Deus e vai testemunhar novamente, nós até temos um slogan, um lema que nós dissemos assim, que profetizar significa faça de novo. Faça de novo. Quando você testemunha, você está a prever o milagre. Quando você testemunha, você está a prever o milagre. Então, escreva isso aí nos comentários. Testemunhar é prever o milagre, segundo o espírito de profecia, tá bom? Segundo o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, então é prever o milagre. Ok? Eu estou a testemunhar, a fé vem por ouvir e o ouvir através da palavra de Deus. Testemunhar é prever o milagre. O que acontece quando eu testemunho? E o Senhor deu essa revelação particularmente para mim, que o dom que Ele me deu funciona dessa forma. Então Ele funciona dessa forma. Eu ouço os testemunhos, as pessoas ouvem também os testemunhos. Quanto mais nós ouvirmos o que Deus está fazendo, mais intenso se torna a atuação deste dom, o dom de operação de maravilhas. Isso que Deus, se você aplicar isso, ninguém vai te reconhecer, tá? Se você aplicar isso, ninguém vai te reconhecer. Já agora, são chaves poderosas que eu estou a passar para você. Essa e muitas outras chaves, né? Tem outra chave para aumentar a manifestação do dom de operação de maravilhas. Esta é uma das chaves, né? Testemunhar é uma das chaves, mas tem muitas outras. Tem a fé, tem o amor e por aí, ok? Eu tenho muitas chaves. Então, eu tenho uma escola profética, né? Nós temos uma escola profética que eu vou ter agora em Belo Horizonte. Vou ter lá em Belo Horizonte, vai ser no dia 1 de junho, vai ser num sábado, uma imersão completa. Eu vou fazer uma campanha lá de jejum e oração, que vai ser, bem provavelmente vai ser quinta, sexta, e no sábado nós vamos ter então a escola profética, que vai ser num hotel. Nós estamos a alugar um espaço, né? Os lugares são limitados. Por isso, você que quer participar, deve contactar o mais rápido possível para fazer a sua inscrição. Os lugares são muito escassos, tá bom? Porto Alegre, também terei escola profética em Porto Alegre no dia 8, vai ser na semana seguinte, no dia 8 de junho, que será também um sábado, ok? 8 de junho. E para você fazer a inscrição, é só entrar no número do WhatsApp que está postado no meu History. Tem um flyer da Escola Profética que tem lá o número do WhatsApp, você pode encontrar. Ou também no final também vou deixar o número para quem está no YouTube, vou deixar no primeiro comentário fixado para você, tá bom? E para você que está aqui no Facebook, no Instagram, é só ir para o Instagram, depois você vai ver. Vai ser muito forte, vai ser um mover sobrenatural. Vai ser um tempo de milagres. Eu vou te passar ali uma imersão de conhecimento, porque isso é experiência com os dons na prática e é também tudo aquilo que Deus nos deu, o nosso empenho, o nosso estudo, a nossa dedicação. Então vou te passar teoria e vou te passar prática. Vai ser muito forte, muito forte. Louvado seja o nome de Jesus. Alguém está a perguntar se não tem previsão para estar na Bahia. Eu gostaria muito de estar na Bahia. Ainda não tenho alguns contactos na Bahia, ainda não tenho contactos. Ok?
ainda não tenho contactos na Bahia, mas eu gostaria de estar lá, tá? Então, se tiver, principalmente eu gosto de ter contactos com homens de Deus que já têm ministério e tal, e pessoas que querem mesmo que a gente vá lá, que façam acontecer. Amém? Deus abençoe. Vem para São Paulo, vai ser bênção. Aleluia. São Paulo. Eu até poderia passar em São Paulo um encontro de um dia, que é só um dia que eu tenho espaço, mas eu não consegui me organizar, não tenho ninguém lá que possa me preparar essa situação para ter um encontro com o pessoal. Então, vai ser para a próxima, tá bom? Louvado seja o nome de Jesus. Você também que gostaria e que tem ideias e que tem como contribuir com isso, pode contactar o mesmo número no WhatsApp. Mas vamos continuar com a nossa mensagem, tá bom? Sem esquecer também, esse número do WhatsApp você pode adquirir os meus livros. Eu tenho Pérolas do Espírito, primeiro livro. Segundo livro, Profeta da Fé, que é a Escola de Profetas, muitos mistérios lá. Tem também agora o último que saiu, Na Dimensão da Glória. E eu também, faz parte da mensagem, queria dar esse testemunho para você. Esse livro, Na Dimensão da Glória, é o fruto de um jejum de 7 dias que eu pedi para o Senhor me revelar a sua glória. Então, naquele jejum, Deus fez coisas extraordinárias. Câncer rebentou e saiu. Pessoas perderam quilos instantaneamente. Pessoas foram curadas do coração, libertas. Muita coisa aconteceu. Uma bruxa fisicamente que voava, era de noite no culto, voava por cima da igreja, caiu fisicamente quando nós repreendemos. Mas o maior testemunho desse jejum foi esse livro que Deus me deu, que como acessar a dimensão da glória. Então falo sobre os muitos segredos lá, de como você acessar a dimensão da glória. O livro Na Dimensão da Glória você pode adquirir pelo mesmo WhatsApp, tá bom? Mesmo WhatsApp. E eu vou deixar aqui, não sei se eu vou conseguir, porque eu estou ao vivo aqui também, não sei se eu vou conseguir fixar agora. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, eu vou fixar vou conseguir fixar no YouTube. É muito poderoso, muito poderoso. E às vezes as pessoas ficam admiradas com as pessoas que estão próximas de mim. Elas começam como que sendo usadas na cura, sendo usadas também na profecia, porque quando você tem um mentor, você é ativado. Se o teu mentor não te ativa, alguma coisa está estranha em algum lugar. Você sabe que com um mentor você pode encurtar o tempo. Você pode encurtar o tempo do processo. É porque ele vai te mostrar as falhas que ele teve, as quedas que ele teve, os obstáculos que ele teve que ultrapassar, as vitórias e o aprendizado que ele teve ao longo do tempo. O mentor é algo extraordinário, você ter um mentor. Você precisa de um mentor. Se você não tiver um mentor, a mim quem me dera eu ter alguém como eu mesmo. Quando eu comecei, eu não tinha ninguém. É muito importante você ter um mentor. Quem me dera que eu tivesse alguém para me ensinar. Quem me dera, mas não tinha. Então, nós, ao longo do tempo, na experiência com Deus, investigação, estudo, clamor, busca, isso é que despertou todas essas coisas que Deus está fazendo em nós e ainda estamos crescendo, tá bom? Então é muito importante o mentor. O mentor será a tua fotografia profética daquilo que você quer se tornar. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Se você for na Bíblia, você vai encontrar todos os grandes homens de Deus tiveram um mentor. Até Moisés teve que passar um tempo com Jetro, que mentoreou ele. Até também Arão falou um pouquinho com ele. Jetro lhe aconselhou porque ele estava a suicidar ali no desgastes e ele deu conselho para ele dividir comandantes sobre o povo e ele julgar as coisas mais. Então ele teve mentor. Josué, que parou o sol, passou como era um discípulo de Moisés, aprendeu com Moisés, está entendendo? Tínhamos escolas de profeta. É agora no presente que não temos escolas de profetas, que isso nem está
nem está incluído, né? Temos escola teológica, temos escola de teologia, você vai conhecimento informativo, você tem conhecimento informativo, te passam, porque a história da igreja, a igreja passou por isso, passou por aquilo, naquele tempo dos mártires, no tempo disso, no tempo da assado, a geografia bíblica, quem foram os apóstolos, quantos apóstolos existiram, qual foi o nome da mãe de Jesus. Isso é só conhecimento informativo, nem é transformador. É importante. Mas você vê, por exemplo, Elias. Elias, ele tinha uma escola de profetas. A Bíblia diz que Elias tinha os filhos de profetas, eram os alunos. Os filhos de profetas eram alunos. Eles trabalhavam até para Elias, eles aumentavam a tenda, eles trabalhavam a terra e eles habitavam ali com Elias. Eram mentoreados por Elias, filhos de profetas. Okay? Então, quando Elias vai, Eliseu é o fruto do discipulado que Elias passou para ele. Ele disse: onde está o Deus de Elias, meu pai? Você está entendendo? Samuel, que foi um grande profeta de Deus, também precisou do mentor. Precisou do mentor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu vou dar continuidade, vou fixar o número aqui no YouTube e vou pedir para você que está aqui no Instagram e você que está aqui também no Facebook, vem agora para o YouTube, canal Verbo Vivo TV. Vou orar por você, vou entregar uma palavra de Deus conforme o Espírito Santo me dá. Vou orar por você, vou orar pela sua cura e sua libertação e vou entregar uma palavra de Deus para a sua vida. Então espero por você, vou fixar também o número do Zap ali, tá bom? Beijo no seu coração, estou à tua espera no YouTube, canal Verbo Vivo TV, vem daí. Glórias a Deus, glórias a Deus. Conclui. Ok, assim já consigo colocar. Muito bem. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, tem muita gente aqui que ainda não deu o seu like. Ai, 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 ai. Dê o seu like agora. Isso é uma bênção. Muito obrigado pelo seu like. Você é uma bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado pelo seu like. Eu penso que a live tá boa, né? O sinal, o som, tá tudo em ordem, né? Não tá nada faltando. Tá tudo em ordem, né? Cheguei. Tem muita gente chegando. Chega já com o dedo no like, muito importante. Chega com o dedo no like. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu só fixar aqui um número para você. Tá? Vou fixar aqui o número do WhatsApp, onde você pode fazer a inscrição. Muito bem. Chega já dando seu like. Escola Profetas. Vou fixar aqui para você. Esse é o número para fazer inscrição na Escola de Profetas e também para você poder comprar os livros. Temos também o livro da minha esposa, muito forte para quem tem traumas, raízes de rejeição e outros traumas no relacionamento e coisas na infância. Tudo isso tem uma jornada de cura interior, volume 1, volume 2, que vai te abençoar por demais. Então adquira também esse livro no mesmo contato do WhatsApp. Muito bem. Então, eu estava a contar sobre o testemunho. Quando eu fui fazer o jejum de 3 dias, o Espírito Santo me mandou, e depois, no dia seguinte, eu fui enfrentar um espírito, alguém manifestou com um espírito de legião,
terrível. Não foi fácil tirar aquele espírito, mas o Senhor já tinha me preparado antes e me mandou jejuar 3 dias. Eu não sabia porquê. Mas se você for na Bíblia, você vai perceber também que esse espírito não é fácil de ser expulso. Jesus, Marcos capítulo 5, fala sobre esse caso. A Bíblia fala que Jesus foi para a cidade dos Gadarenos, e ele apareceu um homem louco, um homem possuído, que saía dos sepulcros, que se cortava, né, sangrava, se cortava, vivia no cemitério, dormia com os cadáveres. Essa pessoa não tinha casa, correntes, ele quebrava as correntes que lhe amarravam para tentar lhe amansar, mesmo assim não dava certo. Então, foi ter com Jesus e disse assim: Jesus, filho de Davi, por que me atormentas? Por que me atormentas? Jesus disse: sai dele. E ele estava a resistir, disse assim: tu me expulsas, me manda aí ter com esses porcos. Jesus disse: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Ele disse: meu nome é Legião, porque somos muitos. Não nos tira dessa região, nos manda para esse porco. Eles eram espíritos territoriais. Eram muitos espíritos territoriais que estavam a possuir aquela região e aquele homem, controlavam aquela área toda. Você percebe? Então, não é fácil, mas Jesus expulsou, eles foram para o porco, mataram uma manada completa de porcos. Veja só como esses espíritos são poderosos. Então, Deus nos preparou para expulsar esse espírito, nós oramos pela pessoa, ela foi liberta. Foi uma luta, mas foi liberta. Foi liberta. Isso aconteceu muitos anos atrás. Então, existem muitos testemunhos. Há pessoas que são curadas de câncer através do jejum. Há pessoas, eu quero fazer, né? Estou a pedir que Deus me dê essa graça. Eu quero fazer uma cidade de Verbo Vivo. Mas, inclusive, eu quero ter, tipo, uma forma de uma montanha de oração. Um lugar secreto onde levar as pessoas para, tipo, ficar lá 3 dias a jejuar. Ficar lá 7 dias a jejuar. Fazer um retiro buscando o Senhor com jejum e oração. Você está entendendo? No futuro eu queria ter um local, um sítio, alguma coisa assim para poder fazer isso. Isso era muito importante. Ter vida de jejum é muito importante. Você tem grandes vitórias, coisas incríveis acontecem, coisas que não vão para frente, que não funcionam. Se você também jejuou conosco, já alguma vez jejuou comigo, já teve algum jejum comigo aqui e teve algum testemunho, eu quero pedir para você me passar o seu testemunho. Passa agora aqui ao vivo, mesmo quando não estiver ao vivo, também ali nos comentários, escreva o seu testemunho. Não somente que você teve comigo, mas se você teve algum testemunho também com jejum, escreva aqui nos comentários para nós, por gentileza. A irmã Adriana está a dizer: profeta, o jejum foi 3